Hoje nós temos a grata satisfação de receber na nossa casa o Alexandre Pugliese, da cidade de Auriflama. Seja bem-vindo, viu? Ele vai abordar o tema hoje, olhar para si mesmo. Fique à vontade. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui novamente com vocês, nessa noite tão amigável, tão valorosa, que nos acolhe. E rogamos para que o Pai da vida, que Jesus, como também o homenageado da casa, Dr. Bezerra, possa nos inspirar, trazendo salutares vibrações de amor, de fraternidade, nos inspirando para que juntos possamos aprender um tanto mais sobre temas tão importantíssimos que o Mestre Jesus nos trouxe, pois que Kardec já nos disse há tanto tempo que não veio trazer coisas novas, mas trazer o prosseguimento da base, do pilar de todos nós, para que possamos seguir vida mais abundante e feliz ao longo da nossa existência espiritual. Esse é um tema que eu particularmente passei a me interessar bastante, olhar para dentro de si. Joana de Ângeles, em algumas das suas obras, na verdade no compilado de suas obras, traz alguns pilares para que nos direcionemos rumo a um sentido de vida psíquica melhor, ou seja, a plenitude do ser. E alguns estudiosos da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, fizeram um estudo e verificaram que alguns desses pilares são importantíssimos e elas se referem a algum deles. Nós vamos tratar somente a esse, conhecer a si mesmo. Outros mais, ela trata que nós devemos aprender a ser. Muitos de nós ainda temos as dificuldades de aprender a ser. Ficamos buscando ter e não ser. Um outro pilar que ela traz é aprender a viver. E um outro, que eu acho que é um dos mais importantes, dentro de todos esses, aprender a amar. Vamos ficar então somente com aprender a conhecer a si mesmo. 3 irmãos, certa vez, lá no Antigo Egito, tiveram a ideia, a vontade, o ímpeto de mudar o rumo das suas existências. Então, tiveram a ideia de fazer coisas próprias que sentiam em si, que faltavam em si para modificar-se. Então, um desses irmãos falou assim: eu vou sair por aí em busca do auxílio ao outro, fazer a caridade, fazer aquilo que o outro necessita para o bem, para o seu próprio bem. E o outro irmão então disse: eu vou em busca da paz. Vou encontrar a paz onde eu estiver, vou tentar levar a paz onde eu estiver. E um outro disse: eu vou tentar viver como um eremita e vou me isolar no deserto para repensar alguns valores. O eremita é aquele que se isola, que são monges, né? Que se isolam, monges cristãos que se isolam em busca do autoconhecimento. Pois bem, os 3 saíram para os seus rumos próprios. E então, depois de um longo tempo, um desses retornou, um tanto desapontado. Disse que retornara e não encontrara em nenhum momento o auxílio efetivo àqueles que ele encontrava e buscara auxiliar. Então veio também o segundo irmão, um pouco desapontado, pois que viu que a paz não foi encontrada, viu tantas coisas ruins acontecendo ainda, tanto com os outros como com ele, viu o mundo naquele desespero, naquela ignorância, dentro do orgulho e do egoísmo, e os dois se encontraram e traçaram conversações sobre o mesmo tema, da incompreensão de não ter encontrado aquilo que buscara. E depois de um longo tempo, falaram: olha, mas
vamos então procurar o nosso outro irmão, que foi se isolar como eremita. E assim o fizeram. Procuraram bastante até que encontraram. Chegaram próximo dele e contaram toda a sua vida nesse período em que estavam tentando mudar algum rumo da sua existência. E esse irmão, o eremita, pegou 2 jarros, um que estava vazio e o outro que estava com água, sem falar nada. Chamou os 2 irmãos, levou-os a um lugar, colocou um jarro, pegou esse que estava com água e começou a despejar a água no outro jarro vazio. Chamou os 2 e disse: o que vocês estão vendo? Estamos vendo água jorrando, água caindo com força, água caindo lá e fazendo uma bagunça danada. Parece que ela não para, parece que está ansiosa. Pois bem, então ele terminou de jogar a água, pegou um banquinho e sentou. E ficou quietinho ali, sem falar mais nada. Os 2 irmãos ficaram ali ansiosos. Meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso? O que será que é essa água que ele colocou? Por que ele está tão calado? E os 2 ansiosos, nervosos, conversando entre si, e nada entendia. Passado um bom período, os 2 já tinham até saído de perto, de tão nervosos que estavam. Passou esse período, o eremita o chamou. Vem aqui, vocês 2 novamente. Observem mais uma vez esse jarro que está com a água. O que vocês conseguem visualizar agora? Os 2 olharam mais de perto. Estou vendo a minha imagem, o espelho. A água está tão cristalina que eu consigo ver a minha imagem. E o outro diz a mesma coisa. Agora a água está calma, a água está límpida. E ele então olhou para os 2 e disse: pois bem, para que vocês possam um dia ajudar o outro, vocês precisam acalmar-se. Visualizar no espelho da vida a imagem do que realmente vocês são. Aí sim, vocês poderão auxiliar com efetividade o outro e naturalmente ser auxiliados. A história, o entendimento do autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo, não veio de Jesus. Veio de muito, muito antes. Os Vedas, que foi um povo que viveu há 4.000 anos antes de Cristo, tinha essa ideia do autoconhecimento. Veda, no entendimento da sua palavra, diz que é conhecimento. O significado da palavra Veda é conhecimento. Portanto, os Vedas tinham a ideia do conhecer a si mesmo como pilar para um futuro mais pleno, mais feliz. Eles entendiam que o homem, para que ele pudesse ter plenitude da vida, ele tinha que conhecer os seus defeitos, os seus ímpetos, também os seus valores. Mas só tem um detalhe: eles acreditavam que a criatura por si só não conseguiria visualizar isso em si. Precisaria de alguém para apontar os seus erros ou seus valores. Seria um guru, um professor, um orientador, que seja. Mas eles já entendiam isso como máxima. Alguém já ouviu falar também naquela palavrinha? Aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que está atribuída a Sócrates, não é? Na verdade, só está atribuída a ele, mas não foi ele que escreveu essa frase. Essa frase foi vista por ele, enquanto ele, nas suas incógnitas da vida, foi buscar em Delfos, nos oráculos de Delfos, as informações para as suas incoerências. E lá, no oráculo de Delfos, em Delfos, tinha um pórtico muito grande. E nesse pórtico estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Então ele gostou muito daquilo e começou a tomar para si a informação importantíssima de conduta de vida. Olha que importante é e quanto importante se faz características como essa de pensamento no olhar para dentro de nós.
Olha o que Joana de Ângeles nos fala então. O autoconhecimento é o grande desafio contemporâneo dos seres. Vamos voltar um pouquinho na historinha. O que precisava para que aqueles dois irmãos começassem a conhecer-se, conhecer o seu íntimo, as suas mazelas, os seus valores? O que precisava? Acalmar, pacificar, tornar-se tranquilos até que cristalinos e poder visualizar do espelho da vida a sua imagem plena. Não preciso nem falar do nosso dia a dia, não é? Cheguei aqui 8 horas, o Valdir estava lá assim, ó, tremendo já. O nosso dia a dia é muito corrido, é muito acelerado. Por que isso? Parece que as horas passam muito rápido hoje, né? E quando a gente fala com pessoas mais velhas, mais idosas, nossa, parece que o tempo não passava tão rápido assim. Nas tribulações do nosso dia a dia, na ansiedade, esquecemos. Somos água jorrando o tempo todo, água caindo, borbulhando, fazendo ondas o tempo todo. Como que nós vamos pacificar e olhar a nossa própria imagem, entender-nos intimamente se estamos nessa correria do dia a dia? Que é importantíssimo. O trabalho, a família, tudo isso é muito importante. Se não fosse, não existiria. Mas tudo deve ter um equilíbrio. Ora, vamos imaginar, se eu como em demasia, e isso é uma coisa bem simples do corpo físico. Se eu como em demasia, o que acontece? Vou ter obesidade, vou ter problemas cardiovasculares, diabetes e por aí vai, né? Colesterol e tem um monte de coisa, a gente fica até meia-noite contando aqui, né? E se eu como pouco, o que acontece? Vou ter desnutrição, vou ter fraqueza muscular, problemas endócrinos totalmente desregulados e também a gente poderia ficar muito tempo aqui, não é? Uma coisa tão simples que quando está desregulada não nos faz bem, mas quando fazemos com equilíbrio, vivemos em plenitude. E os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos pensamentos não mudam, pois que tudo o que acontece com o corpo físico, agora falando um pouquinho melhor, é reflexo daquilo que nós pensamos e nutrimos ao longo da nossa existência. Então, se eu não consigo equilibrar os meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo vai estar desordenado, tudo vai estar como água jorrando o tempo todo. E não conseguiremos, de maneira nenhuma, mudar o nosso padrão existencial. Olha qual a importância disso tudo. E nós temos a mania de falar que nós temos defeitos, não é? Ou mazelas. Na verdade, meus irmãos, posso falar com toda a certeza que nós somos virtudes em todos os pontos. Ah, mas então o que é aquele defeito, aquela mazela que eu falo tanto? São virtudes que ainda não, que nós não sabemos como equilibrá-las, trabalhá-las. Posso dizer que Jesus sente raiva. Calma que não vamos levantar uma polêmica agora não, né? Ele sente raiva, como todos nós, porque é um sentimento primitivo, um sentimento inato nosso. Deus nos trouxe os seus valores. A diferença só é que Jesus sabe dosar, equilibrar o sentimento. Vai me falar que Jesus não falava assim, hipócritas. Não falava assim? Ele não feria ninguém falando isso, pois que a sua autoridade moral, dentro do equilíbrio, do sentido do sentimento, estava ali, trazendo na verdade a coerência e o ensinamento. Todos nós nascemos com esses sentidos, esses princípios, desde o nosso primitivismo. E esses sentidos, como a raiva, por exemplo, são sentidos primitivos, que são importantíssimos para
que possamos nos manter vivos. Nascemos com esses instintos. Isso não sou eu que estou falando. Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas obras também, trazidas por esses amigos da AME, também são referenciadas como isso. Então o problema não é o sentimento, mas como nós vamos nos orientar dentro deles. Lembra lá do corpo físico, quando a gente come demais ou come de menos? Quando a gente acha que sente o amor demais, quando aquilo desespera, o que acontece? Nós nos desequilibramos. Mas quando eu também fico apático a tudo aquilo que acontece à minha volta, eu sinto um vazio dentro de mim. Tudo está dentro de uma linha de equilíbrio sempre. A nossa vida vai ser isso. E isso é extremamente importante. Para assenhorar-se de si mesmo, continua Joana, a atitude introspectiva torna-se uma ferramenta valiosa na qual, buscando avaliar o conteúdo psíquico que se exterioriza, o ser torna-se responsável por modificar tudo aquilo que encontra em desarmonia. Olha que legal, para que nós possamos ser mais senhores de si, tomar conta de quem nós somos realmente. A atitude introspectiva é extremamente importante. Parar um pouco, serenar, tornar-se água calma. Parar um pouquinho no tempo e olhar para aquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos. O meu filho, com frequência, está lá eu e a Lana, né, no quarto lá, já preparados para dormir, e o Pedro normalmente dorme com a gente lá no quarto, depois eu levo ele para o quarto dele, depois que ele dorme lá. E aí está lá, eu e a Lana no celular, eu de um lado da cama e ela do outro. E com frequência ele, vamos parar com esse celular? Vamos deixar aí um pouquinho esse celular? Para conversar um pouquinho? E ele fala isso, ontem mesmo, e eu não estava com o celular, mas a Lana estava. Ele está filmando, tomara que ela não veja, viu, Xará? Ela estava com o celular lá. E ele chamando a atenção. Pai, vamos contar piada, pai? Ele tem 4 anos de idade. Vamos contar piada, pai? Vamos então. Ah não, mas a mamãe tem que contar também. Mãe, tira esse celular da mão. Deixa esse celular para lá. E ela não tirava. E ele não sossegou até que ela tirou o celular. E aí a gente se divertiu lá, contando piada. Eu tive que pegar o celular de novo, porque eu não sabia piada nenhuma, né? Foi procurar lá o que é, para brincar com ele. E nós nos divertimos muito. E ficamos lá, na ansiedade, o tempo todo, vendo rede social, o que o outro está fazendo da vida, o que não está. Projetando as minhas ansiedades na vida do outro, porque a grama do vizinho é mais verde. E a vida vai passando, e nós vamos perdendo o tempo valioso da estadia que temos. Valoroso presente da vida, de uma nova encarnação, na ansiedade de querer fazer mais, de querer ganhar mais, de ter mais, quando na verdade viemos para cá para sermos mais, para entendermos melhor os nossos princípios e valores, entendermos melhores os princípios e valores, não só meus, mas assimilar os dos outros, entendendo que cada um de nós somos irmãos, nascidos simples e ignorantes, todos do mesmo princípio, com os mesmos valores, com as mesmas capacidades evolutivas e as mesmas oportunidades de evolução também. Como é que nós podemos perder tanto tempo nesse turbilhão de água jorrando, esquecendo o que é que nós viemos fazer? Aí quando desencarna, né, chega lá, achando que já, né, o Alexandre está fazendo palestra lá, o Xará também, Valdir, Valéria, chega lá achando que já fez um monte de coisa. E ficou na ansiedade do tempo também, querendo fazer bonito na frente de todo mundo. Eu sei que eles não, né? Ainda tenho que mudar muita coisa. Mas é aí, quando chega lá, viu que perdeu tempo fazendo isso. Por quê? Ficou esperando o exterior, a visão dos outros, e não o que realmente eu estava aprendendo com aquilo tudo. Olha como coisas tão simples da vida nos remete
o olhar para dentro de nós. O viver em plenitude, o viver em harmonia. Por que muitos sentem o vazio na depressão, na ansiedade, nos transtornos de pânico e tantos outros? Porque não se encontraram. Não encontraram o verdadeiro valor que ele tem dentro de si. Não verificaram aquela potencialidade extremamente valiosa que Deus nutriu em cada um de nós, no nosso desenvolver, na nossa criação. Pois então, verificar as nossas potencialidades ainda adormecidas e desconhecidas. Olha o que Joana nos fala. Tem coisa que a gente ainda não conhece em nós. Tem atitudes que nós temos, às vezes, no dia a dia, que fala, nossa, nem parece que foi eu. Parecia que eu nem me conhecia naquele momento. E nós temos essas surpresas por quê? Estamos aí na correria do dia a dia. Não deixamos um minutinho para fazer uma leitura edificante, assistir algum filme também que nos valorize. A gente perde tempo assistindo um monte de série, não é? Às vezes fica um final de semana inteirinho lá, um capítulo atrás do outro, né? E não tem tempo para nem brincar com Pedro lá, para contar piadinha com ele. Não tem tempo para fazer uma leitura. Olha, quem gosta de série então, vamos assistir o The Chosen, que é uma série da Netflix, se eu não me engano. Não tem propaganda não, corta isso daí, viu, Xará? Mas são coisas ricas da vida. Esse dia eu assisti um filme que eu não lembro o nome agora, que eu chorei que nem criança lá. E refleti muito sobre aquilo que eu estava fazendo sobre mim mesmo. Se nós temos o tempo para assistir tanta coisa durante o final de semana inteira, por que não temos tempo para fazer tantas outras que nos tragam proveito de existência? Uma leitura, um filme, uma conversa amiga, uma visita a um amigo, um parente, não é? Olhar para o outro, o que você está precisando? Como eu te amo, obrigado por tudo. Quantas coisas nós perdemos, oportunidades, porque somos água jorrando o tempo todo. E olha só que legal. E não é remover o que há de dificuldades. A Joana chama dificuldade de sombra, ou problemas, né? Mas aprender a ordená-las e integrá-las, perdão, em meu dia a dia, expressar os sentimentos com consciência e coerência diante da vida. Alguém já viu naquela parte do Evangelho que fala sobre o homem de bem? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma cartilha lá, até um tanto quanto extensa, falando vários caracteres ou características do homem de bem. Tem um monte, está listado lá. Quando a gente lê aquilo lá, fala, meu Deus, vai demorar acho que uns 10 mil anos para eu chegar perto disso. O homem de bem é benevolente para com todos, e aí vai. Mas lá no finalzinho tem algo muito interessante, que nos reanima para a vida, que fala assim, ó, o verdadeiro homem de bem não é aquele que tem já todas as características dessas virtudes citadas acima. Mas o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça por melhorar-se o tempo todo. É como naquela parábola dos talentos. Aqueles 3 que receberam os talentos, um recebeu mais, outro menos, e o outro uma unidade somente. Eu não vi em lugar nenhum falando, olha, você tem que produzir tantos talentos, você tem que produzir tantos. Não vi. O que ele queria daqueles 3? A atitude, o trio atitude. Que eles produzissem valores em si, se esforçassem. Se não conseguissem, mas se esforçassem, já estava muito bom. E é isso que Deus espera de nós. Tanto Ele espera de nós esse esforço, que nos dá tantas oportunidades reencarnatórias. Se assim não fosse, era só essa, porque você não aproveitou mesmo, então tá bom, não é?
Não seria justo, não seria coerente conosco. Se Ele nos dá toda essa potencialidade de desenvolvimento, Ele vai nos dar oportunidades de vivência e de reflexões. As dificuldades são o quê? Reflexões, oportunidade de lembrar que nós temos que olhar para dentro de nós. Pergunta para alguém que ficou acamado por algum tempo, com uma doença difícil, com dores. Pergunta se ele não refletiu alguma coisa na sua existência. Se ele não olhou um pouquinho para trás, aquilo que ele poderia ter feito, ou aquilo que ele deixou de fazer, ou aquelas vontades de fazer coisas novas. As dificuldades também são auxílio divino de reajuste de todos nós. Oportunidades, mais uma vez, de repensarmos nos valores e potencialidades que temos. E aí, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos fala que Kardec, em pergunta e resposta a Santo Agostinho, nos fala, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí Santo Agostinho lembra de quem nós já comentamos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E a resposta de Santo Agostinho é bem longa. Eu vou somente trazer alguns pontos aqui. Olha como é que é legal o exemplo dele, daquilo que ele fazia para que ele pudesse vencer as suas más inclinações ou tentar melhorar-se ao longo do tempo, ao longo da sua vida aqui na terra. Olha o que ele fazia, ó. E ele fala assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Quantos de nós, ao final do dia, para um pouquinho, deixa o celular para o lado, faz uma prece e repensa tudo aquilo que passou no dia? Vamos falar a verdade, gente. A maioria de nós põe a cabecinha lá, começa a rezar o Pai Nosso e às vezes nem termina, né? Já está dormindo. Ou toma atenção para outra coisa, televisão, celular ou qualquer outra coisa. Isso é ansiedade. É o turbilhão da vida se fazendo e nos distanciando, trazendo o esquecimento do verdadeiro sentido da vida, que é o caminho para a paz, para a felicidade. E a paz se faz nesse turbilhão todo? A paz se faz naquele que está o tempo todo sem parar um minuto para descansar, não o corpo, mas descansar um pouquinho a mente. E olha o que ele fala depois um pouquinho. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. A evolução não dá saltos, meus irmãos. Nem a ansiedade de querer ser melhor nós podemos ter, porque não dá saltos. Nós temos que galgar degrau a degrau a escada da evolução. Devagarosamente, é de tempos em tempos. Por isso temos oportunidades de continuar experimentando e vivenciando os valores que todos nós temos, equilibrando-os cada vez mais na linha tênue da vida. Certa vez, um mestre descendo e passando por Jericó, e aquela multidão se espalhava ao seu entorno, correndo e se embaraçando pelas ruínas tão estreitas de lá. E a multidão seguindo para com ele, e uma determinada pessoa avistou e ficou sabendo que ele estava ali, mas ele não pudera se achegar muito próximo do mestre, mas a sua vontade era muito grande, pois que ele já sofrera muito intimamente pelos males que houvera feito, assim ele o julgava. Mas a sua vontade, já no ímpeto
já na calmaria da vida, se esforçou, tomou a frente daquele grupo, porque verificou também na sua intelectualidade a possibilidade de visualizar e se achegar mais próximo do Mestre daquela maneira. E foi com tamanha vontade, tamanho coração, que se distanciou. Mas mesmo assim verificou que não poderia se achegar, porque se a multidão viesse, ele não teria estatura para olhar o Mestre e nem conseguir, pela sua força física, transpor as barreiras da multidão. Então ele encontra uma pequena árvore, um sicômoro, e sobe naquela árvore, esperando a vinda do Mestre. E veio chegando aquele Nazareno tão amoroso, tão querido por todos, e ele em ansiedade, verificando que deveria acalmar-se, pois que ali já tinha feito a sua parte. Quando ele veio chegando, disse: desce daí, Zaqueu, hoje me hospedarei à sua casa. Todos eles que estavam ali na multidão estranharam, ficaram murmurando: mas o que é isso, o Mestre querido, ao qual nós buscamos a nossa salvação para essas dores, para esses problemas, para pessoas como essa que ele fala que vai visitar a casa? O que está acontecendo? E o Mestre, na serenidade e na sua força moral, segue em frente na sua posição e vai à casa de Zaqueu. Chegando lá, o menino, já pacificado, diz: Mestre, darei tudo que é meu para os pobres. Darei parte do que é meu para os pobres, perdão. E aqueles que eu feri, que eu lesei demais, darei 4 vezes mais. O Mestre então olha para ele e diz: aí está, mais uma ovelha perdida, mais um filho que eu pude auxiliar e resgatar, que o Filho do Homem resgatou. A exemplo de Zaqueu, então, meus irmãos, possamos, mesmo nas dificuldades que vivemos, ele como publicano, e não era qualquer um, era o chefe dos publicanos, pôde parar de ser água jorrando na vida, na ansiedade de querer ter, de querer fazer coisas transitórias. Olhou para dentro de si, para os seus valores, para aquilo que é importante para ele, se asserenou, olhou no espelho da vida e disse: hoje eu quero mudar o rumo daquilo que eu comecei de maneira um pouco equivocada. E assim o fez. O Mestre aproveitou daquele que um dia equivocou-se, para, em novo rumo, nova oportunidade, refazer o seu destino, redimir-se daquilo que houvera feito. Muita paz a todos nós, que possamos ter no nosso coração um Mestre querido, que possamos não só almejar com que Ele esteja próximo de nós, mas que possamos também estar próximos dEle o tempo todo. Muita paz.